Ele foi apresentado à igreja ontem, mas eu vou apresentar brevemente porque muitos não puderam estar conosco, né? Além de compromisso, foi um dia muito chuvoso. Graças a Deus ainda uma boa parte conseguiu chegar, mas outros não conseguiram, então vou aproveitar para apresentá-lo rapidamente. Ele pode se apresentar melhor depois, mas o pastor Jonatas é brasileiro, nascido no Paraná, mas está em missão e plantando e revitalizando igrejas na Inglaterra desde o ano de 2017. Imagino que seja aí nesse contexto que encontrou a sua amada, né? E aí casou com a Chanel, a esposa dele está aqui também conosco. E ele tem abençoado, né, não apenas a Inglaterra com esse trabalho que ele se disposto a fazer lá, né, tem um inglês que se comunica plenamente com aquele povo, tem a capacidade de estabelecer comunicação plena ali e está, além de contribuir com esse papel local ali, tem contribuído de uma maneira mais ampla, trazendo um pouco dessa realidade da Europa, né, seja pela internet, seja por meio de pregações e palestras pelo mundo, e ele tem trazido à luz não apenas o que tem acontecido lá, mas um pouco do que nós já estamos vivendo. Isso serve como alerta, encorajamento, instrução para nós também. E hoje ele vai pregar aqui, que o Senhor te use, meu irmão, e que seja para a glória dele, viu? Fique à vontade aqui no nosso meio. Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Mais uma vez é uma alegria, uma satisfação estar aqui junto com os irmãos, poder compartilhar da palavra de Deus com vocês. Essa é uma igreja que eu tenho um carinho muito especial, um respeito muito grande pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo aqui. E essa aqui é o trabalho de uma igreja num processo aí de consolidação, de plantação. E é extraordinário ver em pouco tempo o que Deus está fazendo através do trabalho de vocês. Isso é um motivo de grande alegria, irmãos. Nós temos visto o avanço do secularismo no mundo, as pessoas se afastando de Deus, o contexto da nossa sociedade a cada dia mais se afastando do Evangelho, dessa cosmovisão cristã, dessa realidade da sociedade reconhecendo o Deus verdadeiro. Então, ver o trabalho da Igreja de Cristo avançando aqui, ver o trabalho que tem sido feito com as crianças, com investimento nas futuras gerações, isso é algo fundamental, meus irmãos. E nós louvamos a Deus por isso. Muito obrigado, meu irmão. Meus queridos irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Atos no capítulo 1. Pastor. Tranquilo. Abra sua Bíblia comigo, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1 em diante. Diz a palavra de Deus. Se o pessoal tiver a Almeida Corrigida Fiel no arquivo de Bíblias de vocês, essa é a versão que eu estou usando. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Versículo 4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai que, disse ele, e de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água,
mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino a Israel? Disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis poder ao descer, poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, te rendemos graças pela oportunidade de ouvir a Tua palavra, de estarmos reunidos neste dia do Senhor para prestar-lhe um culto de adoração, para honrar o Teu nome, ó Deus. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor é um Deus que fala conosco, que nos instrui, que nos corrige, que nos conforta, que nos auxilia através da instrução da Tua palavra. Guia-nos, Senhor. Eu oro para que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam aceitáveis diante de Ti. Essa é a nossa oração em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus prezados irmãos, nós estamos concluindo aqui uma série de ministrações falando sobre a missão da igreja, o evangelho do Senhor Jesus pregado em um contexto de uma sociedade secular, de um mundo secularizado. Nossa conferência ontem, com a graça de Deus, conseguimos concluir e expandir esses temas que são tão importantes para o nosso contexto hoje como igreja. E acredito aí que teremos aí esse material disponível para vocês também, para você poder estar assistindo e meditando sobre essas questões também. Nessa manhã eu quero trazer a mensagem falando sobre os inimigos da grande comissão. Os inimigos da grande comissão. Quando nós lemos Gênesis no capítulo 1, versículo 26, nós vemos ali o propósito de Deus ter criado um homem. Deus disse: façamos um homem à nossa imagem e semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre tudo que se rasteja sobre a terra. Deus criou o homem e ele diz que o propósito do homem é que ele exercesse domínio. O Rei dos Céus cria este planeta, coloca o homem como mordomo, planta um jardim na região do Éden, coloca o homem para administrar, cuidar desse jardim e delega a ele uma responsabilidade, uma autoridade. Sede fecundos, multiplicai, enchei a terra. A ordem de Deus é que o homem, agora, naquele lugar que Deus havia criado, com tantas belezas, com todo o suprimento necessário, com tudo que Deus havia preparado para o homem, tudo que ele precisava para cumprir a sua missão, Deus dá a ele uma missão. Ele diz: eu quero que você expanda isso por toda a terra. Sede fecundos, multiplicai, encha a terra. E a partir do Éden, nós vemos ali, o propósito de Deus é que o homem governasse e reinasse sobre essa terra. A ponto de que o homem iria avançar, expandindo a raça humana e exercendo domínio sobre tudo que Deus havia criado. Deus seria glorificado através da obediência do homem à ordem divina de expandir, de frutificar. O que era o Jardim do Éden? Nós podemos dizer que o Jardim do Éden era como um protótipo que Deus havia criado. Um modelo que Deus desenhou naquela região do Éden a ser expandido por toda a terra. Não só o homem iria multiplicar-se, a sua descendência, mas todas as belezas e tudo que Deus havia ali planejado naquele jardim, isso seria expandido por toda a terra. Ali nós temos o Rei dos Céus expandindo o seu reino na terra. O propósito de Deus ter criado um homem era para o glorificar. E o glorificar através do domínio, do governo, reinando sobre aquilo que Deus havia criado. Quando nós lemos Atos capítulo 1, o apóstolo São Lucas, ele não apenas o seu evangelho, mas o livro de Atos, ele escreve a um homem chamado Teófilo.
Ele diz, olha, no meu primeiro tratado, Teófilo, eu comecei a falar sobre todas as coisas que Jesus fez e ensinou. Então, o Evangelho de Jesus Cristo, ele pode ser resumido naquilo que Jesus fez e naquilo que Jesus ensinou. E depois de ele ter sido recebido nos céus, aonde Cristo está agora, ele está assentado à destra do Pai, intercedendo por nós. Mas antes de ele partir para os céus, a Bíblia nos diz que ele passou 40 dias nesta terra. Você consegue imaginar o que é um homem ressurreto com um corpo glorificado, vivendo aqui nesta terra por 40 dias? Não é pouco tempo. Eu sei porque nós estamos nessa temporada aqui no Brasil por 50 dias. Estamos aqui no Pentecostes, né? Jesus passou 40 dias nesta terra fazendo o quê? O texto nos diz, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Jesus passou 40 dias nessa terra ensinando sobre um tema, sobre um assunto. Você já imaginou o que é você vir 40 cultos seguidos e o pastor pregar o mesmo tema, a mesma mensagem? Pois bem, Jesus passou 40 dias falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E o que é o reino de Deus? Nós podemos definir o reino de Deus como o sistema de governo celestial. É o sistema de governo dos céus. E o reino de Deus, como as Escrituras nos apresentam, não trata-se apenas de um governo político, um aspecto governamental, mas há um aspecto do reino de Deus que é o aspecto espiritual do reino dos céus. Jesus passou o seu ministério terreno e após a sua ressurreição 40 dias falando acerca do reino dos céus, do reino de Deus. Essas duas expressões são sinônimas. Jesus começa o seu ministério dizendo, arrependam-se porque é chegado a vós o reino dos céus. Jesus começa o seu ministério falando acerca do reino de Deus. Por que para nós isso é tão importante, meus irmãos? Porque se você tivesse apenas 40 dias, os últimos 40 dias, para desfrutar da presença do seu pastor, sabendo que ele iria partir, nunca mais voltar, pelo menos no seu tempo de vida, o que você faria? Com toda certeza você daria ouvidos à mensagem, e nesse caso nós estamos falando do melhor professor de todos, que é o Senhor Jesus. E os seus últimos dias nesta terra, ele passou ensinando acerca do reino de Deus. E o reino de Deus nós podemos entender ele em dois aspectos. O aspecto espiritual, quando a Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quando as Escrituras falam que o reino de Deus é poder, que o reino de Deus é curar os enfermos, é expulsar os demônios, é a transformação da vida das pessoas. Mas há também um outro aspecto do reino de Deus que fala acerca de um aspecto político, governamental, sentar em tronos, reinar e reger as nações. Não trata-se de dois reinos, é apenas um reino de Deus, contudo, há dois aspectos desse reino que as Escrituras nos revelam. E o reino de Deus aqui, Jesus, nesses 40 dias, creio eu, ele fala de todos os aspectos do reino. Do seu aspecto espiritual e o seu aspecto futuro, escatológico, governamental, político, o reino de Cristo, reinando, governando, regendo as nações. E como nós podemos entender aquilo que Jesus ensinou? Primeiro, eu tenho que partir do pressuposto que Jesus é o melhor professor de todos. Olha o que diz o texto. O versículo de número 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Senhor, é agora que todas as profecias messiânicas, todas as profecias que falam do reinado do Messias, do reinado de paz, de justiça, de equidade, é agora que o Senhor vai lá sentar no trono de Davi, em Jerusalém,
que o Senhor vai derrotar o Império Romano de vez, e nós vamos reger as nações juntamente contigo. É agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel. É agora que Israel será livre da opressão do Império Romano. Eles estão com essa expectativa. Ele acabou de vencer a morte. Quão poderoso é isso, irmãos? E a resposta de Jesus no versículo 7 é: não compete vocês saberem os tempos e as épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. É como se Jesus estivesse dizendo: não é da conta de vocês quando isso vai acontecer. Quando você começa a ler a Bíblia sem o filtro do Jesus secular, do Jesus das séries, do Jesus das histórias em quadrinhos, o Jesus da Bíblia mesmo, você vê a resposta de Jesus no versículo 7, ele diz: olha, não interessa vocês saberem o tempo e as épocas, que isso está guardado para o seu próprio tempo, pela própria autoridade e o poder de Deus. Então a grande questão aqui é a seguinte: se não é agora que todas as profecias escatológicas que falam do reinado de Cristo, que falam da derrota dos inimigos de Deus, que falam do triunfo do Evangelho, do triunfo do Messias, se não é agora que o reino será restaurado em Israel, quando será então, Senhor? Ele diz: não interessa vocês saberem quando. Acontece que a igreja moderna, ela vive numa escatologia de jornal, aonde nós estamos procurando o último jornal, as últimas notícias, e dali nós queremos interpretar as profecias bíblicas. Queremos calcular, como muitos tentaram fazê-lo. No século XIX, você tem 3 grandes seitas aí que previram o retorno de Jesus Cristo. E não aconteceu. Não compete a nós sabermos tempos, épocas, estações. Isso está guardado pela própria autoridade de Deus. Jesus disse: não interessa, não compete a vocês saberem isso. Então o que interessa saber? Se Jesus fica 40 dias falando sobre o reino de Deus, e agora? O que interessa a nós saber acerca do reino de Deus? Ele responde no versículo 8: mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para serem minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. O que interessa à igreja saber hoje, se assim podemos chamar de uma era da igreja, o que interessa a nós sabermos até a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, é que nós temos o poder do Espírito Santo para sermos testemunhas eficazes da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é a razão de a igreja ainda estar aqui nessa terra? E isso inclui você, meu irmão, minha irmã. Qual é a razão de você ainda estar aqui? É para que você seja cheio do poder do Espírito Santo. Para quê? Para você ficar nas vigílias às 4 horas da madrugada, rodopiando, correndo, pulando. Será que é isso que o texto diz? Não, vocês vão receber o poder do Espírito Santo para serem minhas testemunhas. A maior evidência que somos cheios do Espírito Santo é sermos testemunhas eficazes do Evangelho de Jesus Cristo. Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E a evidência que somos cheios do Espírito Santo, que fomos revestidos desse poder do alto, é que somos testemunhas de Cristo. E em qualquer oportunidade, nós falamos acerca e testemunhamos acerca do Cristo, o Redentor, o Rei do Universo e o único Salvador desse mundo. Louvado seja Deus. O que é a grande comissão? Abra comigo Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. Vamos ler o versículo
Vamos ler o versículo de número 11. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos principais sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. Então eles anunciam ao sacerdote, o corpo de Jesus não está lá. Versículo 12, congregados eles com os anciãos, e tomando o conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo, dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo, nós o furtaram. E se isto chegar a ser ouvido pelo presidente, nós persuadiremos que vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e foi divulgado este dito entre os judeus até os dias de hoje. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando, Jesus falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Abra comigo agora no Evangelho de São Marcos, capítulo 16. Marcos 16, 14, diz o texto, finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes o rosto, a sua incredulidade e dureza do coração, por não haverem crido no que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão a mão sobre os enfermos e os sararão. Ora, o Senhor, depois de ter-lhes falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles tendo partido, versículo 20, eles tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra com os sinais que os seguiam. Louvado seja Deus. Abra comigo agora no Evangelho de São Lucas. Lucas, capítulo de número 24. Versículo 40. Vamos ler o versículo 39, olha o que diz o texto. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E, não crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disseram-lhes, tendes aqui alguma coisa de comer? Então, apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel. E ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas.
Abra comigo no Evangelho de São João, o capítulo de número 20, o versículo 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. E disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoares os pecados lhes serão perdoados, aqueles que retiverdes serão retidos. E aí nós já lemos o texto de Atos no capítulo 1. Quando Jesus aparece para os discípulos durante 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino dos céus. O versículo 8, ele diz acerca da missão da igreja na terra. Uma ordem que recebemos de Jesus, um mandado do Senhor Jesus Cristo, que é levar o evangelho de Jesus Cristo, a igreja partindo de Jerusalém até os confins da terra. Essa é a grande comissão do nosso Senhor Jesus Cristo, que cabe a todos nós cumprirmos tal grande comissão. Nós vemos exemplos em que Jesus está falando diretamente com os 12, outros ele está falando com as mulheres que estão juntas ali, reunidas com os discípulos. Na ocasião de Atos dos Apóstolos, nós temos aqui aproximadamente 500 pessoas que estão ali e testemunharam, participaram durante esses 40 dias com Cristo ressurreto aqui nessa terra. A missão da igreja, a grande comissão do nosso Senhor Jesus Cristo, é uma ordem para toda a igreja do Senhor Jesus. Essa é uma missão que pertence a mim e pertence a você, pertence a todos nós. Cada um de nós prestaremos contas a Deus um dia, da forma como nós contribuímos para o avanço da comissão do nosso Senhor Jesus Cristo, a missão da igreja na terra, a expansão do reino de Deus. Mas não é difícil entendermos, irmãos, que nós não estamos no céu. Nós ainda estamos lá. Nós estamos em uma terra de pecado, numa terra onde a mentira e o engano reina, onde o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, onde nós vivemos uma sociedade que não se curva diante do senhorio de Cristo. Nós não estamos no céu, nós estamos em uma batalha espiritual. E nessa batalha espiritual, o inferno e as suas hostes malignas trabalham para impedir que a igreja avance com a grande comissão. As Escrituras, irmãos, nos apresentam que nós temos uma missão a cumprir, porém, nós temos muitos inimigos. E eu quero falar sobre os inimigos da grande comissão. Essa batalha espiritual que nós vivemos, irmãos, não trata-se de uma batalha que vencemos nas encruzilhadas, desmanchando ali despachos feitos contra a vida de outras pessoas. Essa batalha espiritual não é vencida apenas quando expulsamos demônios de pessoas possessas. Essa batalha espiritual que a igreja está travada nesta terra entre o sistema de governo celestial, o reino de Cristo e a agenda anticristã que domina a nossa sociedade. Essa é uma batalha, irmãos, entre a moralidade bíblica, os padrões morais bíblicos e a ética circunstancial humanista, que enxerga que o mundo não tem propósito nenhum. O universo, o planeta é uma obra do acaso. Sendo assim, um homem pode definir o propósito, pode definir o sentido de todas as coisas. Essa é uma batalha espiritual, irmãos, pela educação cristã das futuras gerações, contra a indoutrinação secularista,
que avança não só nas nossas escolas, nas nossas faculdades e na nossa sociedade. Essa é uma batalha espiritual por um país debaixo do governo de Cristo, ou o Estado ou o governo sendo o Deus, o provedor e o salvador do povo. Essa é uma batalha entre a igreja eleita do Senhor Jesus e o espírito do anticristo. Quem são os grandes inimigos da grande comissão? Nós temos uma missão a cumprir, outorgada a nós pelo Senhor Jesus Cristo, mas não estamos no céu, estamos em uma batalha espiritual. Quem são os grandes inimigos da grande comissão do nosso Senhor Jesus Cristo? Abra comigo em 1 João capítulo 4. Epístola do apóstolo São João, 1 João, capítulo de número 4. Primeira João, capítulo 4, versículo 1 a 3. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora já está no mundo. Abra comigo agora em 2 Coríntios, capítulo de número 11. 2 Coríntios, capítulo 11. Olha o que diz o texto aqui no versículo de número 10. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, o versículo 10. Como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será impedida nas regiões da Acaia. Por quê? Porque não vos amo? Deus o sabe. Mas o que eu faço, o farei para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que, naquilo que se gloriam, sejam achados assim como nós. Versículo 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha que o próprio Satanás se transfigure em anjo de luz? Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministro de justiça, a fim dos quais será conforme as suas obras. Os inimigos da grande comissão, irmãos, e nós temos visto isso no contexto do trabalho missionário na Europa, são os obreiros fraudulentos. Os inimigos da grande comissão, obreiros fraudulentos. Em 2 João, capítulo de número 1, abra comigo lá na Epístola do Apóstolo São João, 2 João, capítulo 1. Segunda João, o versículo 7. Veja o que diz o texto. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. O apóstolo São João está combatendo aqui uma das primeiras heresias que surgiu no meio da igreja cristã, a heresia do gnosticismo. E ele está dizendo, olha, este tal é o enganador e o anticristo, que ensina essas coisas. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos inteiro galardão.
Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como ao Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem tampouco saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Veja o trabalho, irmãos, que a igreja primitiva, os apóstolos do Senhor Jesus, os verdadeiros apóstolos do Senhor Jesus Cristo, tiveram para preservar a igreja na verdade. Quando a igreja avança com a grande comissão nesse mundo, muitas pessoas dizem o seguinte: mas por que devemos combater esses tais falsos obreiros? Ou essas falsas doutrinas? Vamos apenas evangelizar, deixa eles na mão de Deus. Mas esse não foi o exemplo dado a nós pelos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Eles mesmos combateram, o apóstolo Paulo, o apóstolo João, todos os apóstolos de Cristo, dando a nós o exemplo que devemos batalhar pela fé que foi entregue a nós. Devemos lutar pela verdade de Deus. E o que nós temos, irmãos, como os primeiros inimigos da grande comissão são os obreiros fraudulentos, enganadores, como o apóstolo São João nos diz. E nós vemos, irmãos, que na história da igreja surgiram diversos movimentos, diversas influências, doutrinas e heresias que avançaram dentro da igreja. E nós precisamos hoje, como igreja do Senhor Jesus, identificar quais são os desafios que nós temos diante de nós. No contexto europeu, um inimigo que se levantou contra a igreja é o que nós chamamos de liberalismo teológico. E você vai me perguntar assim: mas pastor, o que é isso? Liberalismo teológico? Para traduzir bem para a nossa realidade, para que você entenda de fato o que esse pessoal acredita, eles basicamente rejeitam a autoridade das Escrituras. Como assim, pastor? Pastores, obreiros, ministros, que rejeitam, que não creem na Bíblia. Exatamente. Homens que foram ordenados, que estão à frente de igrejas, de denominações, de igrejas nacionais, mas que não creem que a palavra de Deus é a palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus, infalível, inerrante, inspirada por Deus. E isso começou há 300 anos atrás, aproximadamente, nos seminários teológicos, onde os ministros as pessoas eram enviadas, os seminaristas eram enviados para serem treinados para o pastoreio. E esse pessoal chegou nas faculdades, nos seminários, ao invés de serem ensinados a defender a fé, a batalhar pela fé no Senhor Jesus, eles foram ensinados a questioná-la. Que a Bíblia, ela tem erros, que a Bíblia precisa ser atualizada, que a Bíblia precisa ser compreendida à luz do nosso contexto socioeconômico e cultural. O liberalismo teológico nada mais é do que o humanismo religioso. E a ascensão desse liberalismo, irmãos, ele se dá como um resultado da igreja falhando na sua missão. Quando a igreja, ela, em nome da diversidade de opiniões, permitiu que tais obreiros fraudulentos permanecessem nos púlpitos e assim na liderança das denominações e, consequentemente, levando o povo de Deus ao engano. Veja o que diz o apóstolo São João, 1 João capítulo 5. 1 João, no capítulo 5, o versículo 4 a 7, ele diz: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Versículo 7.
Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Na história da igreja nós vemos que o liberalismo ele avançou como uma das iniciativas, uma das heresias que era ensinada, defendida, era a negação da doutrina da Trindade. Esse grupo ficou conhecido na Inglaterra como os unitários. Esse grupo ele surge no início do século XVII. Ele busca romper com o cristianismo histórico. Consequentemente, você tem outras heresias crescendo na história da igreja. A negação da divindade de Cristo. Você tem um reavivamento de uma heresia antiga, o arianismo. Você quer entender o que é o arianismo? Olhe para os testemunhos de Jeová. É o que eles acreditam. É uma heresia antiga que foi reavivada. A negação da autoridade, da inspiração e da suficiência das Escrituras. Em Lucas 24, 27, Jesus expõe as Escrituras, a lei de Moisés, os profetas e os salmos, todo o Velho Testamento. Ele apresenta e fala, porque são elas, as Escrituras, que testificam de mim. Jesus mostra as Escrituras para os discípulos e fala, você está vendo aqui? Eu queria ter participado desse estudo bíblico que Jesus deu. Ele foi em todas as Escrituras mostrando aos discípulos, veja o que falava acerca de mim, na lei de Moisés, nos profetas, nos salmos. Tudo que está escrito aqui é a meu respeito. A grande comissão, irmãos, é acerca da mensagem do Senhor Jesus Cristo. Quando pregamos, falamos do Evangelho, nós estamos falando da pessoa e da obra e dos ensinamentos de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3. O versículo de número 16. Vamos ler o versículo 14 em diante. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem tens aprendido, que desde a tua meninice sabe as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. O que devemos fazer, irmãos, diante do desafio dos obreiros fraudulentos, os inimigos da grande comissão? As Escrituras nos ordenam que devemos nos apartar deles e perseverar na doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Quais são os inimigos da grande comissão? Nós já lemos o texto que fala acerca do espírito do anticristo. Olha o que diz a Bíblia, vamos ler em 2 aos Tessalonicenses, coloca na tela para mim. 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, o versículo 1 a 4. Ora, irmãos, rogamo-vos, pois, pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente no vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim antes que venha a apostasia e manifeste-se o homem do pecado, o filho da perdição. Ele está falando aqui de um personagem, de uma figura que é conhecido na linguagem popular como anticristo. Olha o que diz o próximo versículo. Versículo 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou que se adora, de modo que assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Lembra o que acabamos de ler acerca do espírito do anticristo? Paulo nos diz que essa figura rejeita toda adoração a Deus.
O espírito do anticristo, irmãos, que tem avançado na nossa sociedade, nada mais é do que o espírito do secularismo. A ideia de que o mundo não precisa de Deus para existir. A rejeição do Deus verdadeiro. Isso tem avançado na nossa sociedade, a ponto de que a realidade da Europa hoje, você tem gerações que nasceram sem nenhuma formação cristã, sem nenhuma formação religiosa. O liberalismo que avançou dentro das denominações. Ontem eu dei exemplos aqui. Na década de 50, por exemplo, a igreja metodista britânica tinha um líder chamado Leslie Weatherhead. Esse homem escreveu um livro chamado O Cristão Agnóstico. E nesse livro ele defendia que Jesus era um filho bastardo de Maria com Zacarias. E que Maria era uma prostituta do templo. Ele escreveu isso no livro dele. E ele era o líder da igreja metodista britânica na década de 1950. Obreiros fraudulentos. E com o resultado disso, a igreja não cumprindo o seu papel, o avanço do espírito do anticristo na sociedade. Quando chega no início do século XX, a sociedade europeia agora está mergulhada em uma Primeira Guerra Mundial, uma guerra sangrenta sem nenhum sentido. Toda a ideia de cristandade desaparece a partir da Primeira Guerra Mundial. Uma nação luterana lutando contra uma nação anglicana. Irmãos agora se degladiando sem nenhum motivo. E a partir dali nós temos a primeira geração de desigrejados. E os filhos desses desigrejados nasceram sem nenhuma formação cristã. A ponto de que há famílias, no caso da família da minha esposa, por exemplo, em que não há uma pessoa crente nos últimos 120 anos. Você consegue imaginar isso, irmãos? Bisavós que já eram ateus. E o que nós estamos vendo hoje na nossa sociedade brasileira? O avanço do espírito do anticristo. Nós já temos o fenômeno dos desigrejados na nossa realidade brasileira. E isso é potencializado por obreiros fraudulentos que avançam no engano e na mentira. Como o apóstolo Paulo, ele orienta Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 6, o versículo 3, ele diz, 2 Timóteo capítulo de número 6, o versículo de número 3, o apóstolo São Paulo, 1 Timóteo, perdão, capítulo de número 6, o versículo 3, ele diz assim: se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, contendas, blasfêmias, ruins suspeitas, perversas contendas de homens corruptos de entendimento, privados da verdade, cuidando de que o ganho da piedade, de que ganho seja a piedade, aparta-te dos tais. Mas grande é o ganho da piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que podemos levar nada dele, tendo, porém, o sustento, e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e transpassaram a si mesmo com muitas dores. O que tem motivado obreiros fraudulentos? A obra da piedade, o reino de Cristo sendo causa de ganho, objetivo de lucro. E o resultado disso, irmãos, é uma sociedade que mergulha e caminha para o caos. A verdade é que é Cristo ou caos. Não há outra opção. Esses são os inimigos que enfrentamos. Como podemos vencê-los?
A Bíblia diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Perseverando na fé, na palavra de Deus, vivendo a nossa fé em todos os aspectos da nossa vida. A Bíblia nos diz em Mateus 24:14, que esse evangelho do reino será pregado para o testemunho de todas as nações. Então virá o fim. A Bíblia fala acerca da vitória da grande comissão. A grande comissão do Senhor Jesus Cristo será vitoriosa. E para concluir, meus irmãos, por que a grande comissão será vitoriosa? Veja que Jesus disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Qual é o direito que a igreja tem de avançar com a grande comissão? A igreja tem o direito porque Cristo tem todo o poder, toda a autoridade no céu e na terra. Todo o universo pertence a Ele. E porque todo o universo está debaixo do seu domínio, Ele diz: por causa disso, vocês vão. Ide por todo mundo. Pregue o evangelho. A grande comissão será vitoriosa, porque nela há uma declaração que só Cristo pode fazer. Nenhum homem na história, nenhum líder religioso, em sã consciência, pôde dizer que ele tinha toda a autoridade, todo o poder no céu e na terra. Somente o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele disse: e por causa disso que vocês vão. Uma declaração que só Cristo pode fazer. Porque a grande comissão será vitoriosa. Porque nela há um comando que só Jesus pode dar. Só Jesus pode dizer a nós: vão por todo mundo e preguem esse evangelho. Porque a grande comissão será vitoriosa. Porque nela há um auxílio que só Cristo tem. Só Cristo pode dar. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Somente o Senhor Jesus pode nos ajudar no trabalho do avanço do reino de Deus. Ele diz que não estamos sozinhos. Amados irmãos, vocês aqui em Boa Viagem, servindo ao reino de Cristo, vocês não estão sós. O Senhor é contigo. Ele está com vocês. No avanço do trabalho do reino de Deus, ele diz: eu estou convosco. E os discípulos, em João, o apóstolo João, falando da grande comissão, fala que eles saíram, pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra. Podemos, irmãos, ter a plena certeza que o Senhor está conosco. E Ele estará fazendo a sua obra através de nós, cooperando conosco, confirmando a sua palavra. Pessoas sendo salvas, transformadas, curadas, restauradas. Este é o avanço do reino de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Orar por vocês. Meus irmãos, glória a Deus pela palavra. E eu queria lembrar que o que ele falou pra gente serve pra eles também lá, né? Eu imagino que se é difícil pra gente aqui, né, a missão do reino, e a gente tem visto, né, de maneira mais clara o avanço, pessoas ouvindo o evangelho, sendo batizadas, né? Seja aqui em nossa comunidade, em outras. E você vive o que tem sido vivido na Inglaterra, onde parece que os muros estão mais altos e mais fortes, né, contra o evangelho. Se pra gente é difícil, quem imagina para quem